Vou partilhar. Ora, julgo que já estamos online. Já receberam a notificação no telemóvel? Sim. Já. Ok. Eu aqui também acho que já, portanto, estamos online. Ora então, boa noite a todos. Ontem correu mal aqui a coisa. Estamos preparados para avançar com o programa e aqui o meu computador decidiu não avançar e tivemos que adiar para hoje, mas cá estamos nós, que é para não falhar. Hoje o assunto é um assunto que de alguma forma, apesar de nos dizer muito a nós, principalmente ao Carlos e ao Edilberto, é um assunto que nós temos com alguma frequência, questões que nós vamos tentar aqui de alguma forma desmistificar, principalmente algumas questões de processuais, de como é que funciona e como é que de alguma forma os intermediários de crédito trabalham, até porque neste momento já é uma área cada vez mais regulada. Eu, quando era consultor, já há 12, 13 anos, era uma coisa sem regras quase. Podia-se fazer praticamente tudo. Hoje em dia as coisas mudaram muito. Aliás, em algumas coisas até acho que mudaram, ou seja, passou-se do 8 para 80, mas normalmente nestas questões é normal acontecer dessa forma. Agora é uma questão do mercado se ir adaptando. Como o próprio nome diz, a intermediação de crédito é alguém que, de alguma forma, está a mediar, certo? Alguém que acaba por mediar, mas não é o intermediário de crédito que acaba por emprestar o dinheiro. O intermediário de crédito vai junto de várias instituições em que procura a melhor solução para o cliente, digamos assim, e apresenta a melhor solução ou as melhores soluções dentro do que encontrou no mercado. Portanto, não é um intermediário de crédito que empresta o dinheiro. Às vezes há esta confusão, até porque os nomes foram alterados. Antigamente ouvia-se mais a consultoria financeira e neste momento passou-se para a intermediação de crédito e às vezes faz alguma confusão entre instituições de crédito e intermediação de crédito. Portanto, é muito importante esta distinção, porque ainda temos às vezes algumas pessoas que nos questionam e que dá a sensação que somos nós quem emprestamos o dinheiro. E não é essa a realidade. A questão da principal mudança na intermediação do crédito tem a ver com a questão de os intermediários de crédito hoje em dia têm que estar registados no Banco de Portugal. Portanto, é uma mudança do que não existia quase regras nenhumas e de repente temos de estar registados num dos reguladores, dos maiores reguladores a nível financeiro, juntamente com a CMBM. E, portanto, neste momento, qualquer intermediário, e eu depois até posso-vos partilhar aqui o link, aliás, vou partilhar o link, quando nós procuramos os serviços do intermediário, hoje em dia basta pedir qual é o seu código de intermediação e ir verificar junto do Banco de Portugal, no site do Banco de Portugal, eu coloco aí o link e vocês depois vão perceber, tem que colocar só lá o código que é dado, que foi o registro do intermediário, e automaticamente consegue verificar não só se está registado ou não, mas desde quais são as instituições que trabalha, qual é o tipo de crédito que pode fazer, até o seguro de responsabilidade está lá registado. Portanto, todo um tipo de informação que antigamente não era possível. E eu, por acaso, acho que ainda foi esta semana que eu ouvi falar sobre burla, até de alguém que estava a fazer crédito, julgo que foi na zona do Porto, se não em Gaia. Portanto, e isso às vezes acontece com alguma frequência, estes tipos de situações, e que depois de alguma forma vem manchar o meu nome. Mas isto às vezes também cabe a quem
a quem procura o serviço verificar se é fidedigno, se a empresa é fidedigna ou não. E hoje em dia já há essa vantagem, antigamente não existia. Portanto, é muito importante que se perceba que hoje em dia a intermediação de crédito é cada vez mais uma área regulada e que de alguma forma protege cada vez mais o cliente e dá ao cliente uma força maior nestas situações. Portanto, nesta questão das vantagens e das desvantagens, é esta questão da regulação e de cada vez estarmos a ser uma área mais regulada, que protege e, portanto, para nós é uma vantagem bastante grande, tanto para clientes como intermediários. Portanto, Edilberto, tu tens sentido muito, os teus clientes, antes de mais, boa noite. Boa noite. Os teus clientes têm esta preocupação? Normalmente perguntam-te que tipo qual é o código que a empresa de intermediação com o qual trabalhas? Ou isso não é normalmente, ainda as pessoas ainda não estão com a noção desta situação e desta proteção para o lado delas? Boa noite mais uma vez. É assim, não, os meus clientes por norma não questionam isso. Às vezes para mim a autoria, se eventualmente pressentir que existe algum tipo, pelo menos numa fase inicial, que existe algum tipo de dúvida sobre a especificidade e a importância do nosso trabalho, normalmente friso isso, até porque também para acabar por explicar às pessoas, mas não, por norma as pessoas não me perguntam isso. Carlos, tu estiveste muito por dentro nesta questão dos registros junto do Banco de Portugal. É verdade que pareceu-me que foi um processo bastante burocrático e foi, de alguma forma, mas de alguma forma também nos vem proteger e vem de alguma forma, como é que eu ia dizer, esta situação normalmente é limpar o mercado, não é? Quer dizer, é um bocado isto, ou seja, quem de facto trabalha bem tem isto para quem trabalha bem é uma vantagem, portanto é uma burocracia que de alguma forma é útil, certo? Sim, acho que o facto das empresas neste momento terem que estar registadas como intermediários de crédito no Banco de Portugal veio, de certa forma, trazer alguma credibilidade a esta função, que é aquilo que nós desempenhamos de intermediários de crédito, porque, como tu bem dizias, há uns anos atrás, basicamente qualquer pessoa fazia este tipo de trabalhos, não é? Até porque não era obrigatório estar registado. O facto de as empresas estarem registadas leva não só... aqui a questão não é só o facto da empresa estar registada, é que os próprios trabalhadores têm que demonstrar experiência, competência e formação para poderem desenvolver estas funções. E isso sim torna estas empresas que fazem este serviço diferentes de outras empresas que não têm estas aptidões neste momento, não é? Ou seja, e as pessoas que consultam intermediários de crédito são aconselhadas por profissionais que têm competência, experiência e formação para esses serviços. Exatamente, portanto, essa questão, e ainda bem que salientaste isso, porque de facto o facto de obrigar a que estes profissionais que estão ligados à intermediação de crédito tenham uma formação, e uma formação que, ao que parece, não é muito simples de alguma forma se habilitar, não é? Aliás, lembro-me de ouvir falar nas primeiras levadas das turmas que 50% não passavam. Não é? E estávamos a falar de pessoas com competências. E mesmo sim. passavam. Pessoas que tinham experiência. Eu por acaso, tenho na nossa agência somos já várias pessoas, não é? E nem todas têm competências para desempenhar esta função. Por isso, eu tenho neste momento 3 ou 4 habilitados para fazer isto, não é? E as outras pessoas estão habilitadas para fazer outras tarefas, mas não trabalham a parte de intermediário de crédito. E eles próprios tiveram que fazer estas formações, estes cursos, exames, e que não há aquele facilitismo que se calhar havia há uns anos atrás, não é? Sim, era isso. É isso que eu estava a tentar aqui de alguma forma reforçar, o que era e o que isto é, não é? Portanto, é importante que esse reforço se faça. E, Gilberto, tu chegaste, também tiveste que fazer esse exame, ou a tua experiência já te permitia não fazer? A experiência, numa primeira fase, no início da legislação, a experiência permitia não ter que fazer, mas depois eu acabei por fazer o exame. Acabei por fazer o exame e aquilo, de facto, portanto, eu entendo que isto veio regular o setor e ainda bem que assim aconteceu.
Porque isto é muito mais complexo que aquilo que se possa imaginar, para além da importância que tem na vida das pessoas, aquilo que nós efetivamente fazemos acaba por ter muita especificidade e não propriamente, portanto, leva-nos a... Eu costumo dizer, eu trato cada processo de crédito como se fosse para mim, estás a perceber? E esses conhecimentos acabam por nos permitir transportar para o cliente aquilo que é o melhor. Agora, eu recordo-me, eu fiquei chateado porque tive que estudar bastante, não é? Eu nunca fui muito amante de estar ali agarrado aos livros e tal, mas compreendo e recordo-me também que quando foi o exame eu ia cheio de medo, porque há muitos anos já não fazia assim uma coisa dessas e depois acabei por, a maior parte das perguntas, responder pela experiência que já tinha, também dos 9, 10 anos que na altura que fiz. Mas sim, recordo-me disso perfeitamente e fiz o exame, sim. Muito bem, muito bem. Por acaso estava aqui a fazer uma contabilização dos nossos últimos programas. Já vamos com mais de 200 mil visualizações no total dos programas, só no Facebook. O que é espetacular para uma coisa que tem esta dimensão, com 3 artistas que decidiram tirar aqui um bocado... Nada que fazer. Exatamente. Um bocadinho à noite para tentar, de alguma forma, partilhar o conhecimento e, de alguma forma, até algumas coisas que a gente às vezes não sabe e vai pesquisar porque o tema exige. E é engraçado onde nós estamos a chegar. É engraçado onde nós estamos a chegar. Aliás, desafiava a malta que está aqui. Aliás, já vi aqui alguns conhecidos do costume. Aliás, até temos aqui um brasileiro, diretamente do Brasil. Além fronteiras, já exatamente. Desafiar-vos novamente a colocarem de onde são, para nós percebermos exatamente de onde estão a falar. Mas uma das coisas que também nos colocam então, mas isto tem custos? Ou seja, eu tenho custos por estar a trabalhar com um intermediário de crédito? A ideia que eu tenho é que a maioria dos intermediários de crédito, neste momento, não cobram por isso. É a ideia que eu tenho. Embora sei que há situações em que cobram, embora até depois já há uma legislação em relação a isso, em relação ao cobrar honorários ou cobrar a comissão. E as pessoas dizem, então, mas vocês ganham dinheiro... o Conselho do Consultor tem parceiros e como é que esses parceiros ganham dinheiro? Como é que isso funciona? Isso, quer dizer, a Santa Casa da Misericórdia e tal, normalmente são esse tipo de comentários, alguns mais irónicos. Quem de alguma forma não, quem remunera os intermediários de crédito são as instituições, os bancos, as instituições financeiras que, em vez de ter, se calhar, uma equipa maior, consegue perceber que aqui há especialistas num determinado produto, que é o crédito de habitação, que é o que essencialmente nós falamos, embora fazemos pessoais, os consolidados, portanto, toda essa panóplia, consegue perceber que há aqui uma personalização e por isso é que a própria área criou uma dimensão tal que tem que estar regulada pelo Banco de Portugal, porque se fosse insignificante não havia essa necessidade, como é óbvio. Portanto, a ideia que eu tenho é que a maioria não cobra. E é o que acontece com vocês, e já vos passo a palavra sobre isso. Mas mesmo assim as pessoas têm alguma dúvida. Então, mas e como é que funciona? Então, mas espera lá, o banco, se lhes vai pagar é porque me vai cobrar a mim. Sim, isso vai cobrar sempre. Uma cena que é juros e tal, isso vai sempre cobrar. Mas não é por trabalhar connosco, ou por trabalhar com intermediários de crédito. É porque já ia pagar. Portanto, a única coisa que eles estão a fazer estão, de alguma forma, a pagar pela captação do cliente. E ao intermediário de crédito cabe perceber, junto destas instituições, qual a melhor solução para o cliente. Portanto, o cliente, a mim eu costumo dizer, faz-me confusão que alguém vá pedir um crédito de habitação sem passar por um intermediário de crédito. Porque não tem custo nenhum, muito pelo contrário, são só benefícios. Aliás, esta questão aqui da vantagem e das desvantagens, nós até comentamos, aliás, quando eu sugeri o tema, alguém perguntou, não sei se foi o Gilberto, se foi o Carlos, em que diz desvantagens, exatamente. Mas é essa a realidade. Aliás, posso até pedir aqui a alguém que achem que há desvantagens nesta área, em trabalhar com intermediários de crédito, que nos coloquem aqui, porque o nosso objetivo
é exatamente esse, desmontar isto. E se calhar até pode haver uma desvantagem que nós de alguma forma não estamos a perceber e cabe-nos a nós, até porque normalmente as pessoas desconfiam sempre de uma coisa, isso é só vantagens. Há sempre esta, o português tem sempre esta desconfiança. Portanto, sim, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Portanto, no fundo, pode usufruir de um serviço em que não tem custos com esse serviço e esse serviço só lhe vai conseguir melhores condições, que no final do seu crédito de habitação a poupança são de milhares de euros, meus amigos. Isto não estou tipo aqueles tipos a vender nas feiras. E Dilberto, houve uma altura em que se cobrava com frequência a questão dos honorários, porque a própria banca não remunerava como o intermediário de crédito achava que devia de ser. Tu ainda és desse tempo? Já não? Como é que vês esta situação? Eu ainda sou do tempo em que se cobrava. Embora a banca já pagava, mas acho que na altura ainda não se tinha bem a noção da importância que tinha o nosso trabalho, quer para o cliente e para o banco também, porque acaba por ser importante também para o banco. Os bancos neste momento já preferem trabalhar connosco diretamente, porque falamos a mesma língua e ao mesmo tempo assumimos a posição, intermediamos a questão com o cliente, e na altura, há uns anos, de facto cobrava-se, mas até era um valor residual. No meu tempo, sei que anterior a mim provavelmente havia custos muito mais elevados. Neste momento já não. Neste momento, portanto, os custos com o nosso trabalho são totalmente suportados pela banca. É como digo, porque a banca de facto percebeu, e eu costumo dizer isto muito aos clientes, quando há clientes que perguntam naturalmente quais são os custos que têm connosco, eu disse, olha, quem nos paga são os bancos, porque nós, para além, nós vamos trabalhar o melhor para si, mas também trabalhamos para os bancos. Portanto, nós fazemos aqui a ponte e os bancos neste momento tenho sentido que cada vez mais preferem trabalhar connosco. Não em detrimento não é uma questão de preferência por sermos nós ou por ser o cliente, mas sim pelo facto de simplificar todo o procedimento e todo o processo. Muitas das vezes, porque às vezes já tem clientes que, por exemplo, o banco pede um documento e o cliente não sabe o que é, portanto, e nós sabemos, nós estamos inteirados disso tudo e facilitamos, agilizamos. E muitas das vezes, portanto, acabamos até por, estranhamente ou não, que não é estranho, é facilmente perceptível, conseguimos, na mesma instituição, com o intermediário de crédito, ter melhores condições do que se o próprio cliente lá for. Portanto, sem que o cliente tenha efetivamente nenhum tipo de custo. Sim, não, isso é uma questão muito importante. É uma questão de facto muito importante, porque para além de poder poupar tempo, poupa dinheiro, ainda poupa preocupações, porque normalmente o crédito de habitação não é uma coisa muito simples, e tu acabavas de falar nessa questão mesmo, há documentos que às vezes os próprios clientes não têm noção que são necessários, ou então as áreas dos imóveis, há uma carrada de coisas que podem pancar todo o processo, em que está ligado de alguma forma ao imobiliário, mas também está ligado ao crédito, porque se não acontecer uma coisa, não acontece a outra. E vocês têm a vantagem até de trabalhar com as duas áreas, portanto, percebem até ainda melhor disso. É uma vantagem de certeza. Mas a questão aqui é um bocadinho essa. Eu por acaso, eu vou ser sincero, eu tenho... Quando trabalhava nesta área e fazia bastante crédito de habitação, eu era defensor que houvesse pelo menos um valor, e na altura tenho ideia que eram 100 euros, na questão pelo menos das transferências. Porquê? Porque muitas vezes os clientes usavam-nos, ok? Ainda hoje provavelmente acontece, mas não será a mesma situação. E então eu tenho ideia que eram 100 euros mais IVA, era uma coisa assim qualquer. Era isso mesmo. Sim. Em que o cliente não tinha que pagar à cabeça, isso pagar à cabeça é que me faz alguma confusão, e sei que há algumas situações em que se trabalha assim, em que se eu não conseguisse melhores condições ao cliente do que ele tinha, ele não tinha que pagar nada. Se eu conseguisse, o cliente tinha que me pagar mesmo que decidisse não avançar. E isso parecia-me justo, ok? Isso parecia-me justo porque, de alguma forma, estava-me ou seja, eu não abdicava, ou seja, eu próprio ia fazer para conseguir o melhor, ok? De alguma forma era motivado para isso, apesar de ser a minha função, mas nós sabemos que depois também andamos cá também, nós podemos ser espetaculares, mas se chegarmos ao final do mês e não houver um retorno financeiro, meus amigos,
Eu conhecia um senhor que me dizia, epá, eu tinha um amigo que tinha um burro e ele começou a habituá-lo a não comer. Quando o burro estava ali naquela que já não precisava de comer, morreu. E aqui é quase a mesma coisa, não é? Posso ser um gajo, um profissional, mas depois se eu não ganhar disso, tenho que deixar de exercer, porque é mesmo assim. E é importante, isso era a minha opinião e acho que até se calhar ainda faria algum sentido. Mas pronto, são cada um, como diz o outro, cada um com as suas opiniões. Esta questão, aliás, falamos aqui numa questão que também é a terceira questão que é mais falada. O cliente tem que mudar de banco só porque está a trabalhar com o intermediário de crédito? Não, certo, Carlos? Há situações, aliás, tirando as transferências, porque normalmente até é mais a questão do outro banco pagar os custos, portanto, certo, é mais confortável ao cliente, mas numa questão de uma aquisição, se o cliente permitir que nós negociemos com o próprio banco, é possível, certo? Sim. Inclusive, na análise que eu faço aos meus clientes, dou sempre a oportunidade ao banco do cliente de apresentar a sua proposta, tendo em conta o histórico do cliente no banco e o conhecimento e a relação do cliente com o banco poderá ter alguma influência na taxa que o banco lhe poderá conceder. Agora, nós, no nosso serviço, somos completamente isentos, trabalhamos com todas as entidades bancárias, por isso também trabalhamos com o banco do cliente, ou seja, nós vamos fazer a análise, uma análise completamente isenta. Se a melhor proposta for a do banco dele, o cliente, no nosso ponto de vista, deve-se manter no banco dele. Agora, vamos sempre pela melhor proposta, como é lógico. Agora, se a melhor proposta for no outro banco, será apresentada ao cliente e acho que nesses casos o cliente só tem a ganhar em mudar, não é? Agora, não estamos aqui para, ok, vamos fazer este serviço, estamos contra o seu banco, vamos ter que ir para ali, não é? Muitas vezes, eu percebo a tua questão, porque muitas vezes o facto do próprio banco do cliente saber que o cliente está a ser acompanhado por um intermediário de crédito leva aos gestores ali algum receio, algum medo de perder o cliente, não é? E faz mexer. O próprio gestor é capaz de incentivar o não faças por aí, que eles não sei o quê, vão tentar tirar, não sei. Pronto. Isso é aquilo que estás a dizer, faz mexer um pouco o próprio banco do cliente, sabendo que está a ser acompanhado por um intermediário de crédito. Agora, no meu ponto de vista, nós analisamos todos os bancos, até a nossa opinião é sempre isenta, neste caso. Sim, exatamente. É esse o objetivo, até porque o próprio cliente se pode perceber facilmente que não é, não é? Hoje em dia é fácil, os clientes têm acesso a todo tipo de informação se quiserem, portanto nem dá para andar muito nessas brincadeiras e quem anda também não vai longe, não é a ideia que eu tenho, não é? E todos nós que aqui estamos já temos experiência de muitos anos, portanto, e sabemos normalmente quem não está dentro da coisa acaba por cair, que até os próprios parceiros, as próprias instituições de crédito, elas próprias para se defenderem, não dão muito aso a esse tipo de coisas. E, Gilberto, concordas com esta questão do cliente? Não é um problema o cliente ficar no banco dele, não é? Se ele estiver satisfeito. Muitas das vezes é uma solução mesmo. A questão eu partilho da opinião do Carlos e também fazemos isso. Vamos ver, nós temos, trabalhando com a banca na generalidade, aquilo que, obviamente, o nosso interesse é fazer a operação, mas fazer a melhor operação possível para o cliente. E para isso, naturalmente, portanto, escolhemos o parceiro que é mais indicado para o cliente. Agora, sem nunca descartar a possibilidade de ser o próprio banco, porque é aquilo que eu disse, portanto, nós sabemos todos, os bancos vivem de crédito, ok? O nosso volume de negócio junto da banca permite-nos, por vezes, ter algumas condições mais privilegiadas e o facto que aquilo que o Carlos falou, que faz toda a diferença, os bancos sabem, o cliente quando lá vai sozinho ou quando está a tratar as coisas sozinho, o discurso é um. Quando tem um intermediário de crédito, é outro, completamente diferente, porque sabem que, pronto, não pode fugir daquilo, porque sabem que a qualquer momento o intermediário de crédito levanta as coisas e põe as coisas no seu devido lugar, em termos de esclarecimento e de pequenos pontos que podem fazer toda a diferença num crédito de habitação. E nós, portanto, muitas das vezes, é quase que é principalmente a primeira opção,
perceber se o próprio banco do cliente, primeiro perceber se o cliente está satisfeito ou não também com o banco. E estando, obviamente, damos a chance. Agora, portanto, também não é descabido o cliente mudar de banco, quer dizer, isto hoje em dia, não é? É aquilo que é o melhor para o cliente. E a nós cabe-nos fazer o melhor, porque sabemos que não virar da esquina hoje em dia também, se nós não fizermos o melhor, de repente o cliente pode optar por outra solução que nós apresentamos. Daí a tal isenção que o Carlos fala, que nos obriga a fazer aquilo que é o melhor possível para o cliente. Mas sim, o cliente não tem claramente que mudar de banco, bem pelo contrário. Ok, pronto, isto é mais uma desvantagem que está de alguma forma justificada e que é importante de alguma forma perceber. Outra coisa que muitas vezes é falada e que me é questionada, que é a questão dos seguros de vida, que nós devemos fazer até, já prometi isso, mas temos que, é um programa que se calhar vai demorar mais do que podemos fazer, que é os seguros de vida. Eu sei que vocês têm, ou seja, também é uma área em que é necessário ter formação e estar vinculado. Mas normalmente a ideia que eu tenho, e já falamos sobre isto, mas se calhar é importante abordar, que é a questão do seguro-vida associado ao crédito de habitação, faz muitas vezes toda a diferença na negociação. E a maior parte dos clientes não está preparada para falar sobre isto, nem tem que estar, não é? Quer dizer, cada macaco no seu galho, não é? Mas não conhece as coberturas, não sabe a diferença, que muitas vezes, quando acontece uma situação, depois é que percebem, mas depois de casa roubada, tranca já a porta, como diz o outro, não é? Portanto, esta questão que muitas vezes se fala na questão da negociação, aliás, todos os parceiros do Conselho do Consultor, uma das exigências que nós temos para serem nossos parceiros, é exatamente isso, em que o cliente tem que ter sempre os seguros fora do banco e a proposta deve ser apresentada com os seguros fora do banco e, à partida, com a melhor cobertura de ITP, a não ser que o cliente queira outra cobertura e que o banco permita. É importante esta questão de perceber a questão das coberturas, a questão das taxas e das taxinhas, da taxa de levantamento, taxa de não sei o quê, o cartão, não sei o quê. Todas estas que no fundo é a envolvência do crédito, não é? Quer dizer, que de alguma forma uns obrigam mais que outros, mas que funciona. Carlos, isto é de facto também um dos pontos essenciais de quem trabalha com o intermediário, que é o conhecimento que o intermediário tem e que o pode transmitir, não é? De alguma forma pode ajudar o próprio cliente a perceber, e que eu acho que da parte da banca não é essa, aliás, aquilo que vocês falavam há pouco se calhar o gestor, quando sabe que nós estamos do outro lado, se calhar vai se mexer de outra forma. Aliás, há gestores que sabem que para ganhar o processo o cliente tem que fazer o seguro fora e muitas vezes até são eles próprios a sugerir essa situação porque sabem que provavelmente é por ali que vão perder o processo, portanto já atravessam logo essa situação para tentar pelo menos manter o crédito. Esta questão é uma questão bastante, digamos que importante em todo este processo de intermediação digamos, de especialização do intermediário, certo? Certo. Faz toda a diferença, não é? Neste caso. Por exemplo, um cliente que está a ser acompanhado por nós, não é? Neste caso, quando o processo entra nas entidades bancárias, eu nem preciso dizer nada, não é? Porque todos os nossos parceiros sabem que aquele processo, obrigatoriamente, tem que ser feito com seguros fora. E isso é o primeiro ponto. E nós sabemos que, eu não sei uma percentagem, mas posso atirar assim da experiência que tenho, mas eu acredito que 95% das pessoas que contratam crédito sem intermediário de crédito têm os seguros no banco, seguro de vida. 95 se calhar deve andar por aí. Sim, mas manda aos 90, sim. Pronto, porque não é? O cliente chega lá e o banco, olha, quer um crédito, está lá, entrega documentos, vai à avaliação, está aquilo como garantido, assina aqui o seguro, pronto, nem sabem daquilo que se está a falar, não é? Claro que um intermediário de crédito tem que saber dessas taxas todas, de seguros de vida, de coberturas, etc, para podermos também comparar pronto, as diferentes propostas dos bancos. Ainda hoje estava a falar com um cliente, não é? E apresentei-lhe 2 ou 3 soluções, muito idênticas em termos de taxa, de spread, e porventura o cliente decidiu avançar por uma proposta em que o spread não é o mais baixo, ou seja, tinha proposta com o spread mais baixo, mas o cliente decidiu avançar com uma proposta com o spread superior, e nem tem a ver com a questão, neste caso, dos seguros, porque no nosso caso os seguros são sempre feitos fora.
tem a ver com outras questões do cartão de crédito, que se não utilizar o cartão de crédito vai ter um custo de X euros, tem a ver com essas situações, pronto. Se há clientes que são abertos a cartão de crédito, pronto, naquele caso tínhamos que contar com aquele custo mensal pelo facto de não estar a utilizar aquilo. E pronto, é esta a nossa função de analisar todo o tipo de propostas dos diferentes bancos e fazer ver ao cliente e dessa forma decidir por aquilo que é melhor para o cliente, neste caso. E Gilberto, partilhas desta opinião? Sim, claro que sim. Eu costumo dizer aos meus clientes, existem portanto, tem a haver 3 critérios que têm que ser cumpridos para ter um bom crédito de habitação. E eles às vezes acham estranho porque eu elenco, primeiro critério mais importante para mim, seguros fora de banco. Segundo, um bom spread, naturalmente. Terceiro, o estar o menos vinculado possível ao banco e a questão das taxas e das taxinhas. E às vezes há pessoas que ficam surpreendidas porque é que eu ponho os seguros à frente do spread, porque aquilo que normalmente se fala, até nas conversas de amigos, até nas publicidades que se vê, é o spread. Ora, dizia eu hoje a um cliente, para mim o importante é quanto é que você vai pagar no fim do mês, não é a taxa que tem. E tem que pagar o menos possível. Portanto, e se cumprir estes 3 critérios que eu falei, que volto a repetir, seguros fora de banco, um bom spread e o estar o menos vinculado possível ao banco, certamente vai dar o custo mais reduzido no final do mês e um custo mais reduzido a médio e a longo prazo. Portanto, isso é que é o mais importante. Eu, entre ter spread 1 com seguros no banco ou ter um spread 1.2 com seguros fora de banco, eu prefiro 1.2. Porque no fim vai custar menos dinheiro, por incrível que pareça. Ou melhor, não é incrível, é isto. E matematicamente é fácil exemplificar isso, e eu tenho feito isso em alguns casos, que entendo que é necessário até muitas das vezes comprovar isto, porque uma coisa é nós dizemos, outra coisa é comprovar isto com uma folhinha de Excel, e é bem fácil. Portanto, os seguros fora é para mim a condição principal, e os nossos parceiros, pronto, já sabem disso, é como o Carlos diz bem, eles já sabem, portanto, um processo através de nós, um processo de crédito de habitação, os clientes já sabem que os seguros são fora, já nem questiono. Indo um bocadinho atrás com aquilo que estávamos a falar na altura que falaste dos clientes não ter qualquer tipo de custo connosco, não é? Quer os bancos que nos pagam. Há aqui outras vantagens que se calhar não falamos, porque os parceiros com quem nós trabalhamos, para além de nos pagar, pronto, não é o cliente que nos paga a comissão, é ser os parceiros que nos pagam a comissão, mas um cliente, nós temos vários exemplos de vários bancos, um cliente que vai tratar pessoalmente do processo diretamente ao banco, e se ele for acompanhado por nós, ou seja, as condições já são diferentes. Nós temos parceiros, por exemplo, que no spread praticado por eles, se o cliente for direto ao banco, os seguros estão incluídos no pacote, ou seja, seguro de vida e seguro multirriscos. E se o processo for encaminhado por nós, tem o mesmo spread com os seguros fora. Nós temos parceiros que nos dão estas condições. Temos parceiros também que nos isentam a comissão de avaliação, redução de comissão de gestão por entrar connosco, isenção da manutenção da conta durante o primeiro ano, depois redução de 50% dos seguintes. Ou seja, nós temos outro tipo de vantagens pelo processo entrar por nós do que o cliente ir lá diretamente ao banco. Ou seja, além de não nos pagar, ainda beneficia de algumas vantagens em alguns parceiros. Sim. Mesmo nas transferências, Carlos. Nas transferências de crédito, além de nos pagarem, também pagam os custos ao cliente na grande maioria das vezes. Sim. Portanto, de facto é difícil, eu não sei, mas se calhar... Estou aqui a ver os comentários, a ver se temos aqui alguém a falar em desvantagens. Mas, não, eu estava a ver se arranjava alguma, que é para ver se a gente... Sim, exato, para não parecer mal. Mas de facto, ao contrário do que tu dizias hoje, Edilberto, eu disse que sexta-feira aqui íamos ter menos gente a assistir-nos ao vivo e exatamente é o que está a acontecer. Portanto, a malta à sexta-feira é sempre diferente. Mesmo que não possa sair, porque quer dizer, sair, pode sair. Tem que ter mais algum cuidado. Aliás, protejam-se. Mas temos aqui o Berto Barbosa a dizer boa noite. Buenas Trio, diz aqui o Tomás. Boa noite, o Luís Nogueira. Dona Jéssica também dizer boa noite. Mónica Silva. Temos aqui o tal brasileiro Luciano, que ele meteu aqui Pelotas. A malta deve pensar que é outra coisa, estamos em Portugal, mas Pelotas é a cidade natal dele, portanto, tenham só atenção a isso. Que eu, quando era puta, a minha mãe dizia, devia fazer em Pelotas, não é? Quer dizer, andava assim um bocado. Portanto, este gajo notasse aqui a atravessar um bocado, mas pronto. Mas olha, mas foi o único que meteu aqui qual é a cidade. Portanto,
Boa noite, Paula Peixoto. José também, diz Luciano, José também não estuda muito, só lê o resumo dos livros. Comecei assim na escola, quando me deram para estudar os maias, eu disse, não, isto é muita coisa para ler, vou ter que... Depois acabei por ler, mas na altura o resumo era muito mais fácil. Para o exame é mais Exato, fácil. é mais fácil. Depois temos aqui o nosso amigo Luís Miguel Oliveira, mais conhecido por Pierce, que está aqui a dizer, tenho ideia de ter ouvido que a cada 200 mil visualizações, o Zé, não sei quem é o Zé, não há aqui nenhum Zé, só há o José, há o Carlos e há o Edilberto, portanto ele deve estar confundido, paga um jantarinho ao pessoal que assiste a todos os programas. Agora, eu espero bem que não seja por causa disso que ele venha a assistir. Sim, não, ele não assistiu ao de ontem, portanto já está excluído. A Paula Peixoto pergunta-nos como consultamos os intermediários de crédito da zona onde vivemos. No site que eu vou partilhar, tem lá, tem ideia que consegue por zona, do cliente bancário, mas eu daqui a pouco já partilho o link. O Edilberto, boa noite, diz-nos aqui o Bruno, também já é o habitual. Neste momento a banca oferece condições melhores que o spread 1% de seguros fora do banco, indexante Euribor a 6 meses. Neste momento agravou um bocado a coisa, não foi? Sim, esta coisa de Covid. Aliás, estamos a partilhar isso com os clientes, normalmente quando vamos falando, mesmo clientes que estejam em fase de decisão, mesmo clientes que estejam para avançar para a autoconstrução ou qualquer coisa, que o façam, porque a tendência, portanto, da banca é agravar as taxas, aliás. Mas ele pergunta diretamente, o Bruno pergunta diretamente, a banca oferece condições melhores que se spread 1% de seguros fora do banco? Sim. Não é fácil. Cada caso é um caso, mas realmente são boas, é uma boa proposta. Na altura, eu lembro-me no início do ano, havia propostas de 0,9 e coisas assim desse género, mas neste momento tenho a ideia que a coisa já se bem que eu hoje fui surpreendido com uma proposta, nem imaginava que fosse possível isso. Uma taxa fixa a 25 anos, com depois mais taxa variável a 5 ou a 10, taxa fixa a 25 anos de 1.2. Sim. Mas eu desconhecia. Mas a questão, vamos entrar aqui numa questão, Carlos, dos seguros, por exemplo, os seguros no banco. Seguros fora. Seguros fora. Os dois seguros fora. Não é mau. Não é mau, é bom. Não é mau, é bom. A malta não quer nos dizer de onde é que são, mas entretanto estão aqui a fazer mais questões. Nélia Maria, boa noite. Infelizmente temos de esperar ainda 2 anos para poder transferir o crédito de habitação, certo? Nélia, não nos tem estado a acompanhar os nossos programas. Aliás, pode ver, tenho ideia que foi o 4º ou 5º programa aqui na nossa página, em que falamos sobre isso. Neste momento não, porque já a lei já fez os 2 anos desde que a lei entrou, não é? Sim. Por isso, em 2018, se ela adquiriu depois de julho de 2018, já deu os 10%, por isso pode transferir quando quiser. Sim, mas ainda há muita confusão sobre... Quando nós fizemos o programa, vocês não têm noção das mensagens que eu tive, até de outros intermediários, de clientes de outros intermediários que tinham o processo parado por causa disso. Portanto... Mas atenção que o próprio banco do cliente refere isso. E às vezes... Mas aí está-se a defender. Não pode trocar. Não fez não sei quanto tempo, não pode trocar. Pronto, mas isso aí, pá, a gente pode não gostar, mas... Eu até tive agora um caso de um que veio dizer ao meu cliente que tinha taxa fixa a 5 anos. E eu, quando? Taxa fixa onde? É sempre por causa daquela previsão dos 2025 e não sei o quê. Não, estava fixa porque estava agarrado ao papel. Se fosse fixa, se fosse fixa, supostamente a outra entidade não ia suportar os custos da transferência de crédito. Mas a Nélia, para a Nélia é assim, Nélia, é claro como isto. Se comprou e deu entrada igual ou superior a 10%, pode transferir a qualquer momento. Sim. Não tem que esperar os 2 anos. Se financiou a 100%, se não é dessa altura, sim, tem que esperar 2 anos. Mas já passou, porque para ser financiada a 100% tem que ser antes de julho de 2018. Pode ter comprado imóvel da banca, Carlos? Sim, pode ter sido depois. Pode ter sido. Os imóveis da banca ainda tinhas a possibilidade. Só nessa situação. Sim. Depois temos aqui a Natália Isabela a dizer-nos também já fui consultora financeira e vivi grandes e bons desafios. Natalina, agora não se pode dizer consultores financeiros, agora é intermediários de crédito. Uns senhores bem por aí abaixo e... Mas agora arranjaram... É um nome
Não, é que mais dia a consulta financeira era o maior. Exato. As previsões dos mercados indicam que o BCE vai manter as taxas negativas até 2025. Qual é a vossa visão? Sim. Sim, acredito que sim. Aliás, a própria senhora disse que ia tentar fazer isso, a Lagarde, portanto, acredito que sim. Ele disse que ia tentar, ele já. Sim, está bem, mas por acaso tenho ideia que a senhora até é daquelas que é... Não, ela deve ter mudado, foi funcionários em maio. Porque em maio aquilo... Mas Tá agora bem, está lá, já. Está bem. Depois temos aqui o Dário a dizer que quero isso, temos a Sofia Valente a dizer-nos que é de Lisboa, a Daniela Silva, Suíça, meus amigos. A informação que me deram foi que o crédito tinha de ter 2 anos. Sim, Nélia, mas é o que nós estamos a dizer. É exatamente isso. E se tiver dúvidas, aconselho a ver o programa onde reforçamos exatamente o assunto e o tema, um dos temas desse programa. É só ver aqui abaixo na página que vai encontrar. Ou no YouTube também consegue encontrar. Boa noite, painel. Especial cumprimento ao Edilberto Passos Ferreira. Boa noite, Barcelos, Filipe Martins. Da entrada 10% de Janélia. Se deu entrada 10%, Nélia podia mudar no dia a seguir. Quando quiser. Exatamente. Quando quiser. Também já fui aí, agora estou... Também já fugi... Estou no Luxemburgo, diz a Natalina. Com quem posso contactar? E está aqui o Bruno a dizer que é de Sotelo. Espetacular. Que bela terra, Bruno. Sotelo? Qual Sotelo? Sotelo. É o Sotelo de Albergaria Velha, não é o Sotelo aí de cima. Também há aqui. Sim, eu sei. Com quem posso contactar? Nélia, depois posso colocar aqui o link também para, se quiser usufruir dos serviços dos parceiros do Conselho do Consultor. Muito bem. Isto hoje já estamos a passar aqui bastante a meia hora, mas ainda queria aqui abordar algumas situações que de alguma forma são importantes, que é a questão da capacidade de negociação, que o Carlos acabou por falar há pouco, a questão de que há muitas vantagens que são acrescidas, mas há uma das coisas que eu acho que é muito importante e que de alguma forma, para mim é uma das maiores vantagens de trabalhar com o intermediário de crédito, que é o intermediário, como em tudo, há bons e maus profissionais, certo? Não há volta a dar, eu costumo dizer isso muitas vezes, quem faz o banco é quem está a trabalhar no balcão. Nós podemos ir a 2 balcões do mesmo banco e um trabalhar muito mal e um trabalhar muito bem. A gente, se for muito mal, fica a dizer mal do banco. Se trabalhar muito bem o outro, fica a dizer bem do banco. Mas, no fundo, é só o reflexo das pessoas que lá estão a trabalhar. E uma das coisas que eu tenho memória, mesmo quando trabalhava e fazia bastante crédito, era que uma das coisas que eu tentava sempre era trabalhar com os melhores balcões. Com aqueles balcões que defendiam também o nosso cliente, não é? Não é só o cliente do intermediário, mas passa a ser também do banco. Em que os parceiros que faziam, de alguma forma, já ajudava à decisão de quem estava acima e também conseguiam para nós. Aliás, eu lembro-me de muitas situações que eu costumava dizer, vou-te meter aí 3 processos, 2 são muito bons, um não é tão bom, mas ou aprovas os 3 ou não aprovas nenhum. E de alguma forma as coisas funcionavam assim e muitas vezes conseguia excelentes condições dessa forma. A questão e principalmente vocês que trabalham bastante o crédito de habitação e escrituram milhões todos os meses, e eu não estou a brincar, são mesmo milhões, por isso é que eu os convidei para estas coisas, não estava aqui a falar com estes indivíduos. É esta questão de os balcões. Às vezes, eu lembro-me de havia clientes que faziam-lhe confusão. Eu escriturava muito, até na altura escriturava muito em Lisboa. E às vezes fazia confusão aos clientes o balcão que eu trabalhava não sei lá da zona. E eu tinha que lhes explicar. E era exatamente porque o balcão olhava para nós e dizia assim, não, meus amigos, estes tipos metem aqui milhões todos os trimestres, portanto nós temos que lhes conseguir as melhores condições, temos sempre mais sellers e esse trabalho... Portanto, os nossos clientes acabavam por usufruir disso. Carlos, para ti ainda isto faz sentido, não faz? Também tens esta política de perceber qual é os melhores balcões e os balcões que trabalham melhor e de alguma forma, mesmo que sejam um pouco distantes às vezes até da questão dos clientes, mas hoje em dia eu já não me lembro de ir ao meu banco. Como o home banking eu já não me recordo, sério, já não me recordo de ir ao balcão. Eu ainda hoje tive 3 clientes diferentes
a irem abrir conta ao balcão onde eu carreguei os processos e a terem que fazer 40 km. Pronto, portanto... Só para abrir a conta, porque depois, depois da conta estar aberta não precisam de... E mesmo assim tens a vantagem, ou seja, mesmo aí, se fizeres por correio interno do próprio banco, os clientes muitas vezes nem têm que se deslocar. Às vezes o balcão é o mais próximo, mas não é isso que eles ficam vinculados. E eles próprios gostam de conhecer as pessoas e falar, e acho que... Eu percebo perfeitamente isso, mas depois já tens várias... Mas isto só para dizer que, por exemplo, na minha agência, como é lógico, dentro de uma entidade bancária temos ali 2, 3 agências com quem trabalhamos, não é? Mas para aquela entidade bancária os nossos processos vão todos para aquelas agências, porque aqueles balcões, porque sabemos que são balcões que, e como tu bem disseste, olham para o cliente, não olham só para os interesses deles, e sei que o cliente vai ser acompanhado da melhor forma possível, o processo vai ser um processo simples, rápido, ágil, e há coisas que se calhar nem vale a pena falar aqui, de processos que foram recusados no balcão do cliente, e o cliente dá-me ordens para trocar de balcão, ou seja, o processo era aprovado no outro balcão. Sim. Estamos a falar do mesmo banco. Sim, não, mas... Por isso, isto depende da vontade das pessoas, depende da forma como os processos são carregados, e outra vantagem de trabalhar connosco, e os bancos gostam disso, é que os nossos processos vão ali em pack. Basicamente, tem a folhinha de rosto, que é a descrição completa do processo, o que é que o cliente faz, o que não faz, explicar o porquê de alguns apontamentos que possam existir no IRS, vai tudo explicadinho, pronto. Eles não nos precisam nem sequer de ligar, Carlos, tenho aqui uma dúvida sobre isto. Não, está o processo completo, vai para a decisão. Pronto. Enquanto, se não houver este tipo de serviço, olha, falta o recibo dali, falta aquela nota, falta aquela não sei o quê. Não, vai completo. Pronto. Eu só carrego um processo completo e os meus colaboradores só têm ordens para carregar um processo quando ele está completo. Sim. E isso faz toda a diferença até na celeridade do processo, não é? E na relação com as agências, não é? Neste caso. Eles sabem que o que vem de vocês, vocês sabem que eles são bons e eles também sabem que vocês são bons. E então criam uma relação privilegiada para que isso funcione, não é? Porque em vez de eles terem que andar eles a sair e não sei o quê, sabem que há alguém que lhes garante ali um determinado volume e automaticamente criam as condições e tanto para vocês como para os clientes, para que as coisas funcionem, e essa questão dos balcões que tu falas, sim. Eu por acaso, estava-me aqui a recordar de uma situação em que eu trabalhava com um balcão em que o gestor que trabalhava comigo ainda defendia, agora isso cada vez menos, tenho ideia disso, defendia, tipo, quando a malta tinha umas galinhas e tinha uns porcos em casa, ele defendia os processos com isso, como uma capacidade financeira extra que as pessoas tinham, e nos outros balcões ninguém olhava para isso, dizia, mas isso não faz sentido, como é que ele prova isso e tal, e ele defendia isso, e o facto é que entre estar indeciso, entre aprovar e não aprovar, quem estava acima, quanto mais defendido tiver o processo, eu costumo pensar assim, eu estou num sítio de decisão, e a qualquer momento as minhas decisões, se alguém vier analisá-las, eu posso ter um problema. Quanto mais defesas eu tiver para a minha decisão, não é? Eu acho que é um bocado isso. Quem está acima só se tem que defender. É o risco. Nós chamamos normalmente, são os senhores do risco, que normalmente ninguém consegue falar com eles. É um bicho-papão. O facto de, quanto mais a coisa for defendida, seja lá por que for, esta questão faz muita diferença, Edilberto. Tu achas também, tens a mesma opinião que eu tenho e que o Carlos tem nesta questão dos balcões? Sim, só para teres noção, e tu sabes, eu tenho em balcões de algumas instituições do continente pessoal das ilhas, e são lá clientes, não são recentes, já lá estão há 2, 3, 4 anos e não querem mudar sequer. Porquê? Primeiro, tu hoje em dia, se queres fazer qualquer coisa no teu banco, podes entrar em qualquer agência, em qualquer parte do país e resolves tudo o que tens a resolver. Depois... também, quando é necessário explicar aos clientes, e há muitos que já estão a par disso, mas eu não me importo que eu nem vou ao banco. Portanto, nós damos preferência àqueles balcões que efetivamente conhecemos o profissionalismo das pessoas e que sabemos que dão prioridade àquilo que são os nossos processos. Para também mostrar uma das grandes capacidades que
que nos define, que é a celeridade. Portanto, e por isso explico quando é necessário, muitas das vezes. Normalmente, por exemplo, mando por correio interno, vai tudo por correio interno. Um cliente de Lisboa que tenha, por exemplo, o processo a ser feito num balcão no Porto, não tem que se deslocar ao Porto, portanto, vai assinar ao balcão mais próximo de casa a documentação, porque ela circula por correio interno dentro do próprio banco, e a escritura normalmente é sempre feita também o mais próximo possível. Quando é feita em balcões, é feito no balcão também mais próximo de casa. Portanto, o cliente aqui não tem rigorosamente nada a perder. A outra parte que falavas, da questão do que o Carlos falou, e bem, portanto, nós pautámos-nos muito pela defesa do processo, e também o facto de darmos preferência a alguns balcões é precisamente porque eles olham para os nossos processos e sabem que eles estão bem defendidos, e sabem que e lutam por eles, portanto, para cumprir também os objetivos deles, tal como nós. E o que eu quero dizer com isto é que é assim, eu prefiro trabalhar com menos balcões, mas ajudo-os a cumprir os objetivos, porque também, de certa forma, ganhamos aqui alguma preferência junto deles também. Mas pronto, isso faz parte do negócio, é mesmo assim. O maior beneficiado, lá está, como a gente falava no início, quem é o maior beneficiado? É o cliente, com isto tudo. Sim, isso é, aliás, estava aqui a ver, continuamos sem desvantagens, portanto ainda não foram encontradas as desvantagens nesta... Tens uma desvantagem, vais ter que pagar realmente aqui um jantar, porque não. Miguel... Eu já lá vou. A desvantagem muitas... Diz, Carlos. A desvantagem muitas vezes é os clientes terem depois que aturar os gestores se for transferir para outro banco. Exatamente. Sim, isso aí é. Mas hoje em dia até esse processo parece-me que cada vez é mais simples e rápido, portanto nem há muita... Não. Cada vez os bancos estão a criar plataformas que ajudam a que isso seja sem grande stress, porque isso eu acredito que para muitos clientes, aquele cliente que normalmente não gosta de chatear ninguém, ter que ir ao banco dizer ao senhor que vai mudar... Já nem precisa. Sim, não, é isso que eu estou a dizer. E a questão vem um bocadinho daí, não é? Que foram criados sistemas para que isso fosse possível sem que... Porque a própria banca tem interesse em que mesmo na questão das transferências, a própria banca tem interesse em que isto rode, não haja dúvidas nenhumas disso. Porque senão eles próprios não criavam estes sistemas que depois permitem a transferência mais rápida e mais fácil sem o próprio cliente ir ao balcão, porque antigamente uma das maiores vantagens quando havia uma questão de uma transferência, para quem tinha o cliente, era exatamente apanhar lá o cliente no dia do distrato e dizer, está aqui, vamos cá agora conversar, que eu agora vou-lhe arranjar aqui tudo e mais alguma coisa, né? E eu sofri bastante, eu cheguei ao ponto de ter que chamar, ainda sou do tempo em que se chamava a polícia, para que o senhor do banco carimbasse o distrato. E o próprio polícia não sabia o que é que lá estava a fazer. Está aqui como testemunha, porque este senhor, e eles de repente o carimbo aparecia, já era tudo mais fácil. Portanto, sou do tempo. Eu nesse aspecto, quando me aparece um cliente a dizer que o banco que vai acompanhar, não sei o que mais, eu digo, olha, peça-lhe ele para reembolsar todo o valor que andou a pagar há mais este tempo, e eles nem sequer deram só trabalho, ou seja, graças a nós acordaram para a vida, não é? Exatamente. Sim, é um bocado isso. Porque eu estou sempre a dizer isso, nós temos por natureza queixar-nos, mas depois quando chega a hora de perceber quais são as melhores condições que eu posso ter no cartão de habitação, no seguro, essas coisas todas, isso deve ser uma confusão de caraças. Portanto, e é exatamente isso, a gente às vezes alguém tem que nos sacudir e dizer, tu estás sempre a queixar tudo, tens aqui uma possibilidade de poupar, faz-te a vida, meu amigo. E hoje cada vez mais é fácil perceber que só não se mexe quem não quer, até porque para se mexer neste momento basta mexer-se um bocadinho, não é preciso fazer aquela coisa toda à bruta. Agora deixa eu ver se quer que a malta aqui, ver se já temos aqui algumas vantagens, ainda há um bocado não tínhamos, continuamos sem desvantagens. Quem comprou a casa, diz aqui o António Dias, em 1996 pode mudar o seguro? Sim, António, a questão não tem a ver com a idade, a questão tem a ver com o que tem no contrato, neste caso no documento complementar anexo à escritura, em que lá diz se por ter o produto bonifica o spread ou não, fazer as contas, normalmente mesmo com a mudança e com a penalização compensa, mas também hoje em dia a questão das transferências sem custos é sempre a andar. Mas mesmo assim, 96, pelas minhas contas, fez a 40 ou 45 anos o crédito, deve estar quase no máximo do seguro de vida.
Sim, deve, quer dizer, na questão da reforma, sim. Diz aqui outra vez este Luís Miguel Oliveira, porque não quero que restem dúvidas, disse que pagaria o jantarinho ao pessoal. Quem não falta aos programas foi o Dr. Zé Pereira. Doutores aqui Continuo também. sem saber quem é. Tu és doutor, Carlos? Qual? És doutor? Tu és doutor? Não. Eu não. E tu, Gilberto? Não. Portanto, continua a falhar aqui de lado, doutores também aqui não há. Depois temos aqui já um cliente para o Carlos. Carlos, estou na Suíça, sou da Póvoa de Varzim. Olha, vês? Olha. Manda-me o teu contrato. Deve ser o contacto, não deve ser o contrato. Contacto. Sim. Depois posso fazer chegar por mensagem. Há um banco em que o crédito de habitação é decidido e contratado em qualquer um dos seus balcões sem necessidade de transferência de conta. Exatamente. Diz aqui o Pierce. Eu pago bom grado um jantar se conseguirem essa taxa fixa de 25 anos. 1.2. Peço que vamos jantar. Marisqueira, não, está aqui é o Dário, não sei, depois temos que analisar, ou seja, tem que analisar as condições do cliente. Esse é que é o problema. Pronto, Eddie, mas no meu caso o 1.2 são 2 médicos. Pronto. Não sei se era isso ou não. Era isso que eu estava a referir. Claro que influencia, tem um rendimento muito acima. Mas ele já deve ter visto, foi a minha foto aqui, deve ser pagar um jantar a este gajo, deve ser... Não, o Dário já deve ter desistido. Ele agora que falaste nisso, ele pensou bem, não, se calhar não, vai-me ficar mais caro, portanto, se calhar já não vou fazer. Por o Edilberto a comer é complicado. Sim, mas todas as condições, a gente às vezes vê os anúncios 0.9 e essas coisas todas, depois isto depende muito, aliás, normalmente esses preços bonificados têm a ver com um determinado nível de rendimento líquido mensal, como é óbvio, não é? Portanto, é um bocado isso. O risco que o cliente tem é menor, portanto o banco paga, não há bónus. E está aqui, ele agora está-se a rir. A Natália era a parte mais fixe, a entrega do distrato. Pois, exatamente. Diz aqui a Natalina que a parte mais fixe era a entrega do distrato, portanto a Natalina ainda é desse tempo. Pronto, hoje também se calhar já esticamos bastante a corda, já estamos aqui quase com 1 hora outra vez. Portanto, havia aqui se calhar mais alguns assuntos a abordar, mas o Dário diz que não está a contar com o Edilberto. Pronto, agora já percebi. Okay. Agora já se faz. Agora se calhar já se faz. Portanto, se calhar já ultrapassamos aqui um bocado a nossa hora. Havia aqui algumas questões, mas o principal e o essencial foi falado, e de alguma forma eu acho que conseguimos esclarecer principalmente 3 ou 4 questões que nós temos muitas vezes no Conselho do Consultor. Aliás, eu acho que esta atividade, e agora até se fala muito fala-se muito na questão dos despedimentos que já estão a acontecer e os que aí vêm, mesmo malta da banca. Eu acho que esta é uma excelente atividade para que essas pessoas o possam apostar, porque têm uma experiência e que podem de alguma forma acrescentar aqui, e já vêm com a capacidade e com a noção, porque eu acredito que o futuro, aliás, até porque em Portugal a intermediação de crédito tem uma margem, ou seja, o que atinge, o que chega ao mercado não é ainda uma margem, por exemplo, em Inglaterra, que isto é quase normal, em que as pessoas sempre que vão mexer no crédito e até mexem com alguma regularidade, não vão junto diretamente dos bancos, vão junto dos intermediários de crédito. E em França também é um mercado muito mais já maduro nesta situação. Portugal ainda não o é, portanto o mercado eu acredito que é um crescimento grande. Eu acredito que a crise que possa aí vir vai ser diferente da anterior pela questão da liquidez dos bancos, portanto o que vai acontecer aqui é que os bancos vão continuar a emprestar dinheiro, mas de alguma forma vão diminuir, ou seja, vai ser mais difícil chegar ao crédito, portanto o intermediário de crédito ainda terá uma preponderância maior nesta situação, e portanto eu acredito que vocês os dois, começando pelo Edilberto, para terminarmos, se estivessem agora a começar atividades, imaginem que estavam agora a sair da universidade ou estavam a sair de uma empresa qualquer em que eram despedidos, ainda voltavam a entrar nesta área? Edilberto? Sim. Fiquei apaixonado por ela já. É assim, há uma parte humana muito envolvente nesta atividade que eu acho que a gente acaba por... É isso que acaba por nos mover todos os dias. Nós precisamos ganhar dinheiro, como é óbvio, e trabalhamos para isso. Mas
mas existe aqui, eu já fiz tão bons amigos e tudo nisto, que, epá, sinceramente, eu neste momento não me revejo a fazer outra coisa, e se tivesse que recomeçar, recomeçava novamente, mas sem hesitar mesmo. Tu também, Carlos? Sem dúvida. É um pouco como o Eddie diz, ganhar dinheiro a ajudar pessoas é a parte mais gratificante que pode existir. E não só a questão da relação com as pessoas, é algo que eu me identifico e também, como o Eddie disse, que há uma criação de amizades, de relações, que eu tenho clientes que me compraram imóveis já há 4, 5, 6 anos, ainda na semana passada comprou um imóvel há 6 anos, ligou-me, Carlos, gostava disto. São pessoas que não esquecem, não é? E eles próprios, ainda te lembras de mim? Claro que sim, como é lógico, como é que eu não me esqueço de um cliente. Sim, exatamente. E isso sem dúvida nenhuma que é uma das as pessoas às vezes quando eu pelo menos costumava falar muitas vezes sobre isso, e já falei até aqui acho que num programa, no prazer que me dava, principalmente nos processos mais difíceis, de pessoas com mais dificuldade, em que nós conseguimos e eles comprar a casa, era gratificante, era muito gratificante sem dúvida nenhuma. Meus amigos, foi um prazer, mais esta noitinha, e ainda por cima à sexta-feira, em vez de irmos, não podemos andar por aí. Ver uma série. Sim. Não, discotecas estão fechadas. Exatamente. Foi um prazer. Pedimos desculpa pela questão de ontem, mas foi mesmo, o problema até foi meu, foi aqui o computador que treinou na altura. Nós estávamos aqui e ele decidiu não transmitir. Portanto, foi esse o problema. Apesar de hoje termos menos pessoas a ver-nos, continuamos a ter muitas pessoas e temos que agradecer por isso. E de alguma forma continuar. Aliás, o objetivo é mesmo esse. Aliás, era fácil para nós ontem não ter feito e então já não fazíamos hoje, mas o objetivo é nós continuarmos e o que são agora 200 mil visualizações passar para 2 milhões e por aí acima. Sempre à bruta, quer dizer, mas sem pagar jantares. Ok? Maltinha, foi um prazer. Carlos e Edilberto, até para a semana. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Tchau.